Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 35 e 36 de Segunda Crônicas. Vamos estar terminando de fazer a leitura deste livro. Assim, vale lembrar que esse livro de Segunda Crônicas acompanha o Segundo Reis. E tem assuntos aqui que a gente viu a respeito de alguns reis que os profetas também vão falar. Jeremias, Ezequiel, Isaías, eles vão também estar contando a respeito de alguns reis que passaram no tempo deles. E assim eles também vão estar relatando sobre a vida do rei, o que aconteceu e como que foi as profecias. E também talvez vai se encaixar em algum, é bem provável que em vários reis aí ele vai estar falando os profetas também. E a gente vai ver aqui e no capítulo 35, assim como Ezequias celebrou a Páscoa aqui, Josias também vai fazer uma celebração da Páscoa com o povo ali ao redor ali de Israel, o povo de Judá. A gente vai estar dando uma olhada nesse contexto aí. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 35 fala bem assim, ó. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor. Ponham a arca sagrada no templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro, sobre os ombros. Agora sirvam o Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Euquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Cananias, com seus irmãos Semaias e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas a oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo ao povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a 2 sacerdotes, pois esses descendentes de Arão ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles, e a 2 sacerdotes descendentes de Arão.
Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Rema e Jedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisavam deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Eu acabo de lembrar também que o próprio Senhor Jesus, ele na última Páscoa ali, ele participou com os discípulos dele e ele falou que ansiava muito por aquele momento de estar compartilhando a Páscoa junto com eles, comendo daquela Páscoa, né? Enfim, e para trazer hoje em memória, ele fala para a gente estar partindo o pão. Digamos, é um rito parecido com esse que o povo de Israel fazia, e hoje a gente tem a ceia, que entra quase no mesmo contexto, digamos assim, deste povo aí de Israel, mas traz o pão e o vinho como lembrança aí, digamos, pelo pão levedado, né, sem fermento, e o vinho também ali representa o sangue de Cristo, e entra nesse contexto aí dessa Páscoa que eles celebravam todo o ano. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhes mensageiros dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino, com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de te opores a Deus que está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Enfim, Neco aí tinha uma mensagem aí para estar lutando contra o outro rei, bem provável que era o rei de Israel, e ali dá para entender que Josias também ele quis peleja. Só que o Senhor tinha falado para ele que ele ia descansar em paz, né, sem guerras e bem tranquilo. E dá para ver que ele queria ir em combate. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém no lugar do seu pai. No capítulo 36 a gente vai ver aí que ele vai falando muito rápido dos reinos e já o povo também já vai para a Babilônia nesse contexto do capítulo 36. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém
e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova fez o que o seu Deus fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e o prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia alguns objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 anos, 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. A gente vai ver falar em Jeremias bastante a respeito desse contexto de Joaquim, sobre esses reis aí de Judá que estavam naquele mesmo contexto que o profeta Jeremias vai estar tratando. A hora que a gente estiver lendo lá, a gente vai ver que vai estar falando bastante sobre esses camaradas aí que a gente acabou de ler. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava com o porta-voz do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve mais remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio dos persas. Vale lembrar que também Daniel, ele estava aí nesse contexto também. Ele foi cativo também, e no reinado ali do Neco, né, do rei da Pérsia ali, ele estava ali. Dá para a gente entender que a Babilônia ali começou ali, levou ele cativo, mas não resistiu a Daniel. Dá para entender dessa forma que Daniel era maior que a Babilônia, porque a Babilônia se foi e Daniel ficou. Enfim,
A terra desfrutou os seus descanso sabático, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, cumprindo a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração do Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: assim declara eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá, que dentre vocês pertencem ao povo vá para Jerusalém, que seu povo vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Esse decreto de Ciro deu como posse, o povo está voltando e está edificando ali Jerusalém, reconstruindo o templo, que a gente vai ver em Esdras, ali ele vai começar a dar uma falada a respeito dessa construção de novo. Enfim, termina aí o livro de 2 Crônicas. Espero que vocês estejam lendo junto comigo, estejam meditando também nesses assuntos. Para frente aí a gente vai ver que vai se encaixando agora, falando sobre os reinos, nos profetas ali vai estar se encaixando tudo que a gente viu aí. Vai estar só se confirmando todas essas questões aí da palavra. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!